Olá pessoal, nós agora vamos falar de um layout também muito bacana, muito bom, que é o layout, vamos falar agora, que é o stack, que é o Flex Layout. Flex Layout, para quem trabalha com desenvolvimento web já tem noção o que são layouts flexíveis, mais conhecidos por Flexbox. Nós também aqui temos layout mal. Para isso vamos definir Flex Layout, um layout flexível que nos permite agrupar os linhos, agrupar as views em linhas e colunas. Em linhas, no caso, nesse caso. Nós temos que ter noção de dois eixos que são o eixo principal e o eixo cruzado. Para isso, eu vou colocar, dá só dar um Ctrl Z, no caso. Ctrl Z. E aqui eu vou voltar simplesmente para Flex Layout. A implementação não existe, por isso que me deu já aquele erro. Ok, boa. Nós temos aqui o layout. Mas, para facilitar aqui, né, temos aqui os itens. Nós temos as seguintes propriedades para trabalhar com layouts flexíveis. Nós temos aqui o Justify Content, que definir como os elementos serão organizados no eixo X, no caso. Isso não é X não, isso depende muito. Depende do tipo de direção que está utilizada. Por padrão, vou já ver aqui em Direction. Direction indica como é que os elementos são organizados. Temos aí column reverse, column, row reverse, ou seja, coluna e linha. No caso, eu vou organizar aqui os elementos por row, que é o valor padrão. Quando sendo definido, é organizado por linha. No caso, se eu colocar aqui o Justify Content, quer dizer que eu vou organizar os elementos de uma forma. Eu posso definir como sendo center. No caso, os elementos serão organizados, serão centralizados. Vou definir aqui um rei, né? Só para poder lhe lembrar que ele tem que se organizar. Nós temos aí os elementos organizados centralmente. Eu posso definir, temos o center, temos o start, que é o valor padrão, que no caso, vou adicionar aqui um rei de novo, só para dar um shanty, né? Só para dar um shanty, que se desligou. Ok, só para dar um shanty, né? De 10, por exemplo. Tem que ser um rei de 10, por exemplo, para dar um shanty. Se vocês verem, está organizar aí no start. Se alterar aqui para end, no fim, ele vai organizar os elementos no fim. Vou só adicionar aqui de novo um rei para poder dar só um assunto básico, organizar os elementos no fim. Nós temos também aqui temos aqui o space between, vai organizar os elementos, vai colocar o primeiro elemento e o último, vai encostar no canto e vai centralizar os elementos restantes. Por exemplo, vou adicionar aqui um rei 10. Basicamente o que ele fez, colocou o primeiro elemento, o primeiro e o último vai ficar no canto, encostados à parede no caso, e os elementos restantes estarão no centro com espaçamentos iguais. Eu vou adicionar só lá um black, pode ser black, com espaçamentos iguais. Nós temos também aqui o space around, né, que faz exatamente quase a mesma coisa, só que ele deixa um espaço para os últimos elementos, ou seja, um espaçamento igual para todos. Nós temos também o space Evelyn, se eu ver aqui, né? Space Evelyn, e faz exatamente, deixa também espaçamento para todos os itens, no caso dos itens que estão no canto e os itens que estão por aí fora. Nós temos aqui também o alinhamento, align itens. Eu vou colocar isso aqui como sendo space between, okay, para poder fazer o alinhamento dos itens. Ele vai definir como os itens vão estar alinhados, no caso verticalmente no eixo, verticalmente no caso. Eu posso definir como sendo center, só adicionar aqui um rei de 10, por exemplo. Sei que os elementos estão organizados centralmente, né? Então está no centro. Nós temos aqui o start. Só adicionamos aqui um rei. Deixa aqui o start, né? Ele foi lá no que? Nós temos aqui o end. Temos simplesmente 3 valores possíveis. Vou adicionar um rei de 10 para poder se assustar. Basicamente assim, eu estou organizando os elementos em função disso. Nós temos que ter noção
E isso aqui depende do tipo de direção. No caso, aqui, nós vamos olhar aqui para X, vou trabalhar assim, eixo X, Y, eixo principal, X e Y, por exemplo. Quando eu defino como sendo raw, que é o valor padrão, o justify content alinha os elementos no eixo X e o align items organiza os elementos no eixo Y. Se eu definir aqui como sendo column, é o oposto. No caso, só adicionar aqui um rei para poder assustar. Vocês podem ver, no caso, o align item, no caso, o justify content, ele vai organizar os elementos agora no eixo Y. E os align itens será no eixo X. Como podem ver, basicamente é isso. Definir como sendo end e o justify content como sendo space between. Se vocês verem, nesse caso, o space between está a ser aplicado para o eixo Y e o end para o eixo X. Pessoal, esse é um layout muito bacana, muito bom, que é o Flex Layout, é muito utilizado para desenvolvimento web, tanto também aqui para mobile. Nós temos também uma propriedade aqui, wrap, que vai definir se caso os elementos não cheguem, ele vai fazer uma quebra ou não. Temos aqui como sendo wrap, que é o valor padrão, que é o valor, nesse caso padrão. Temos no wrap, temos o wrap para quebrar, temos no wrap para não quebrar, temos o reverse, que é para poder reverter. No caso, se tiver que quebrar, no caso, tipo aquela cena quebra, ele vai quebrar, mas os elementos vão estar de uma ordem, por exemplo, view 1, view 2, view 3. Agora o reverse ele vai organizar do view 3 até o view 1. Basicamente, é só layout flexível, flex.